O escritório no último andar da Avenida da Liberdade, em Lisboa, estava repleto de executivos em fatos caros, celebrando mais um negócio milionário fechado. Miguel Almeida, aos 35 anos, era o mais novo entre os sócios da empresa de investimentos, mas também o mais arrogante. Seu cabelo escuro perfeitamente penteado, seus sapatos italianos reluzentes e seu sorriso prepotente eram a marca registrada de um homem que acreditava ter tudo sob controle. Naquela noite de sexta-feira, entre taças de vinho do Porto e gargalhadas altas, a conversa derivou para relacionamentos. Os amigos de Miguel zombavam de suas conquistas superficiais, sempre modelos e influenciadoras digitais que desfilavam por sua vida como acessórios temporários. Miguel, você nunca conhecerá o verdadeiro amor com essa tua atitude superficial, provocou Diogo, seu melhor amigo desde os tempos da Universidade de Coimbra. Apostas sempre na aparência e nunca no conteúdo das pessoas. Miguel riu com desdém, bebericando seu vinho. O amor verdadeiro é um conto de fadas que vendem aos ingênuos, Diogo. Eu sei exatamente o que quero e onde encontrar. Foi então que Tomás, o sócio mais velho da empresa, lançou o desafio que mudaria tudo. Então aceitas uma aposta, Miguel? Se és assim tão seguro de ti mesmo, prove que consegues manter um casamento durante 1 ano com uma mulher que escolheremos para ti. Uma mulher completamente fora dos teus padrões habituais. Os olhos de Miguel brilharam com interesse. Quanto estamos a falar? 100.000 euros, respondeu Tomás sem hesitar. E mais uma participação adicional nos lucros da empresa. Mas tens de casar oficialmente e manter o casamento durante 12 meses completos. Nada de divórcio antecipado. Miguel estendeu a mão imediatamente. Para ele, aquilo não passava de mais um negócio. Casamento era apenas um contrato, e contratos ele sabia gerir muito bem. 1 ano passaria rapidamente e ele sairia ainda mais rico. O que Miguel não imaginava era que aquela aposta mudaria completamente a sua visão sobre o amor, sobre as pessoas e principalmente sobre si mesmo. Nas semanas seguintes, os amigos de Miguel organizaram encontros com várias candidatas. Ele deveria escolher uma delas para casar. Entre as opções estava Beatriz Cardoso, uma mulher de 32 anos que trabalhava como bibliotecária na Biblioteca Nacional de Portugal. Beatriz tinha um corpo generoso, cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros, olhos cor-de-mel que transmitiam inteligência e bondade, e um sorriso tímido que escondia anos de rejeição social por não se encaixar nos padrões estéticos impostos pela sociedade. Quando Miguel a viu pela primeira vez num café no Chiado, sua primeira reação foi de desdém interior. Perfeita para a aposta, pensou friamente. No entanto, durante a conversa inicial, algo inesperado aconteceu. Beatriz não demonstrou nenhum deslumbramento com sua riqueza ou status. Pelo contrário, ela parecia desconfiada e até ligeiramente entediada com seus comentários pretensiosos. Por que aceita conhecer-me? Perguntou Miguel, intrigado com a indiferença dela. Porque uma amiga insistiu muito, respondeu Beatriz com sinceridade. Mas confesso que não vejo muito futuro nisto. Somos de mundos completamente diferentes, Sr. Almeida. Aquela franqueza desarmante era algo novo para Miguel. Estava habituado a mulheres que bajulavam cada palavra sua, que fingiam interesse nos seus negócios apenas para conquistar acesso à sua conta bancária. Beatriz era diferente, e isso o incomodava e fascinava ao mesmo tempo. Após 3 encontros formais, Miguel fez a proposta. Numa tarde chuvosa de outono, convidou Beatriz para jantar num restaurante elegante em Belém, com vista para o rio Tejo. Entre o prato principal e a sobremesa, ele foi direto ao assunto. Tenho uma proposta de negócio para fazer, começou ele, usando o tom que empregava nas reuniões de trabalho. Beatriz ergueu uma sobrancelha, aguardando. Gostaria que casasses comigo, por 1 ano. Em troca, pagarei todas as tuas despesas, garantirei uma conta bancária com 50.000 euros ao final do período, e terás total liberdade para fazer o que quiseres durante esse tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz pousou os talheres devagar, limpou os lábios com o guardanapo e encarou Miguel com uma mistura de descrença e indignação. Está a falar sério? Perguntou ela, a voz calma, mas carregada de emoção contida. Completamente. É um arranjo mutuamente benéfico. Tu recebes segurança financeira. Eu cumpro uma obrigação pessoal. Simples assim.
Beatriz deveria ter levantado e saído daquele restaurante imediatamente. Deveria ter jogado o vinho na cara daquele homem arrogante que reduzia o casamento a uma transação comercial. Mas a verdade era que ela passava por dificuldades financeiras terríveis. O salário de bibliotecária mal cobria o aluguel do apartamento modesto que dividia com 2 colegas na Graça, e sua mãe em Coimbra precisava de tratamentos médicos caros que ela não conseguia custear. "Preciso de tempo para pensar", respondeu finalmente. Durante uma semana, Beatriz lutou consigo mesma. A proposta era humilhante. Reduzia-a a um objeto numa aposta de homens ricos entediados. No entanto, aquele dinheiro poderia salvar sua mãe, poderia dar-lhe a estabilidade que nunca tivera. Com o coração apertado, ela aceitou. O casamento foi discreto, realizado numa manhã de segunda-feira no registro civil, com apenas 2 testemunhas que mal conheciam os noivos. Não houve festa, não houve amor, não houve promessas sinceras, apenas assinaturas num papel que unia 2 pessoas por razões completamente erradas. Se você está gostando desta história, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta incrível jornada de transformação. A mansão de Miguel ficava numa zona nobre de Cascais, com vista privilegiada para o Oceano Atlântico. Era uma construção moderna, toda em vidro e mármore, com 5 quartos, piscina infinita, jardim paisagístico e uma garagem que abrigava 3 carros de luxo. Para Beatriz, acostumada a apartamentos pequenos e móveis de segunda mão, aquilo parecia um cenário de filme. No primeiro dia, como esposa oficial de Miguel, ela chegou com apenas 2 malas contendo todos os seus pertences. Ele mal estava em casa quando ela entrou, ocupado numa videoconferência no escritório do 2º andar. Uma empregada chamada Fernanda, uma senhora de 50 anos com sorriso maternal, recebeu-a e mostrou-lhe o quarto. "O Sr. Miguel pediu que a senhora ficasse instalada neste quarto", explicou Fernanda, abrindo a porta de um cômodo espaçoso, decorado em tons neutros, com uma cama king size e uma varanda privativa com vista para o mar. "E o quarto dele?", perguntou Beatriz, já conhecendo a resposta. "No outro extremo do corredor, senhora." Obviamente. Aquele casamento era apenas uma formalidade. Miguel havia deixado claro desde o início que não haveria qualquer tipo de intimidade entre eles. Eram apenas 2 estranhos dividindo o mesmo teto temporariamente. Nos primeiros dias, mal se viam. Miguel saía cedo para o escritório em Lisboa e voltava tarde da noite, muitas vezes jantando fora com clientes ou parceiros de negócios. Beatriz passava os dias explorando a casa gigantesca, lendo na biblioteca particular que Miguel possuía, mas aparentemente nunca usava, e caminhando pela praia durante as tardes ensolaradas. A solidão era esmagadora. Ela havia deixado seu trabalho na biblioteca, seus amigos, sua rotina. Estava numa gaiola dourada, confortável, mas sufocante. À noite, deitada naquela cama enorme, Beatriz chorava silenciosamente, questionando-se que tipo de pessoa havia se tornado para aceitar aquele arranjo. Foi Fernanda quem serviu de ponte inicial entre os dois. A empregada, que trabalhava para Miguel há 10 anos, percebia a tristeza de Beatriz e a indiferença fria do patrão. "Dona Beatriz, o jantar está servido", anunciou ela numa quinta-feira à noite, quando Miguel excepcionalmente chegara mais cedo. "Pode levar para o meu quarto, por favor, Fernanda. Não quero incomodar", respondeu Beatriz. "Tolice", interrompeu a voz grave de Miguel, surgindo na sala de estar. "Esta é tua casa agora. Vem jantar na sala de jantar como deve ser." Era mais uma ordem que um convite, mas Beatriz obedeceu. Sentaram-se nas extremidades opostas de uma mesa que facilmente acomodaria 12 pessoas. O silêncio era constrangedor, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres contra a louça fina. "Como tens passado os dias?", perguntou Miguel finalmente, mais por educação que por real interesse. "Bem, a casa é linda, a praia é relaxante", respondeu Beatriz diplomaticamente. "Podes usar qualquer um dos carros da garagem se precisares ir a algum lugar. Não sei conduzir." Miguel ergueu os olhos do prato surpreso. "Nunca tiraste carta?" "Nunca tive dinheiro para pagar as aulas", respondeu ela sem amargura, apenas constatando um facto. Aquela resposta simples incomodou Miguel mais do que ele gostaria de admitir.
Ele vivia num mundo onde todos tinham carro, onde conduzir era tão natural quanto respirar. Nunca havia parado para pensar que existiam pessoas para quem aquilo era um luxo inacessível. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina desconfortável. Miguel passou a jantar em casa com mais frequência, e as conversas durante as refeições, embora ainda formais, tornaram-se menos tensas. Ele descobriu que Beatriz era formada em literatura portuguesa, que adorava Fernando Pessoa e Sofia de Mello Breiner Andresen, que tocava piano desde criança, mas havia anos não tinha acesso a um instrumento. Há um piano na sala de música. Nunca o usei. Foi decoração que a designer escolheu, comentou Miguel casualmente. Podes tocar quanto quiseres. Os olhos de Beatriz iluminaram-se pela primeira vez desde que chegara àquela casa. Naquela noite, depois do jantar, ela dirigiu-se à sala que mal conhecia e encontrou um piano de cauda magnífico, coberto por uma capa de veludo. Com as mãos trêmulas, descobriu-o e sentou-se no banco. Os dedos tocaram as teclas com reverência, e logo as primeiras notas de Chopin ecoaram pela mansão. Miguel, que estava no escritório revisando contratos, parou o que fazia. Aquela música era diferente de tudo o que ouvia habitualmente. Não era apenas técnica perfeita, era emoção pura traduzida em sons. Ele desceu as escadas silenciosamente e ficou na porta da sala de música, observando. Beatriz tocava de olhos fechados, completamente imersa na música. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela sorria. Era como se estivesse reencontrando uma parte de si mesma que havia ficado esquecida por anos de luta pela sobrevivência. Quando a última nota morreu no ar, Miguel aplaudiu suavemente. Beatriz sobressaltou-se, limpando rapidamente as lágrimas. Desculpa, não queria incomodar. Não incomodas, interrompeu ele, e pela primeira vez havia genuinidade na sua voz. És extraordinária. Por que não seguiste carreira como pianista? Beatriz sorriu com tristeza, porque concertos não pagam contas, especialmente quando se vem de uma família sem recursos. A biblioteca dava-me estabilidade. Naquele momento, algo mudou imperceptivelmente entre eles. Miguel começou a ver Beatriz não como parte de uma aposta, mas como uma pessoa real, com sonhos adiados e talentos escondidos. E Beatriz começou a vislumbrar, por trás daquela fachada arrogante, um homem que talvez nunca tivesse aprendido a valorizar o que realmente importava na vida. Continue acompanhando esta transformação. Inscreva-se no canal para receber notificações dos próximos capítulos. 2 meses após o casamento, as primeiras rachaduras na armadura emocional de Miguel começaram a aparecer. Ele passou a sair menos, a recusar jantares de negócios para ficar em casa ouvindo Beatriz tocar piano. Começou a fazer perguntas sobre os livros que ela lia, sobre suas opiniões acerca de literatura, arte e música. Descobriu que ela tinha um senso de humor sarcástico, que o fazia rir genuinamente, algo raro na sua vida, de reuniões sérias e conversas vazias. Certa manhã de sábado, Miguel surpreendeu Beatriz com uma proposta inesperada. Vou a Sintra hoje. Queres vir comigo? Ela hesitou. Nos últimos meses, haviam mantido vidas separadas, mesmo dividindo a mesma casa. Aquele convite quebrava o protocolo não escrito entre eles. Posso perguntar por quê? Questionou ela. Porque percebi que nunca visitaste o Palácio da Pena, e isso é quase um crime para alguém que ama a literatura portuguesa tanto quanto tu. Beatriz aceitou, e passaram o dia explorando os palácios e jardins de Sintra. Miguel foi surpreendido pela paixão com que ela falava sobre a história de cada lugar, pela forma como seus olhos brilhavam ao recitar poesias de Eça de Queiroz que mencionavam aquelas paisagens. Ele, que visitara Sintra dezenas de vezes com namoradas que apenas queriam tirar selfies, estava genuinamente encantado com a perspectiva de Beatriz. Durante o almoço num restaurante tradicional, ela fez uma pergunta que ele não esperava. Por que aceitaste aquela aposta, Miguel? Um homem como tu, com tanto dinheiro, por que precisarias de mais 100.000 euros? Ele ficou em silêncio por um longo momento, brincando com o garfo no prato. Ninguém nunca lhe havia feito aquela pergunta com tanta sinceridade. Porque sempre venci todos os desafios que me propuseram, respondeu finalmente. Porque cresci numa família onde demonstrar emoções era sinal de fraqueza.
onde tudo era competição e conquista. Aquela aposta era apenas mais uma vitória para adicionar à lista. E agora? Ainda te sentes vitorioso? Perguntou Beatriz suavemente. Miguel encontrou os olhos dela, aqueles olhos cor-de-mel que haviam passado de indiferentes a curiosos, de tristes a brilhantes. Agora sinto-me um imbecil que desperdiçou anos da vida a perseguir coisas vazias. A confissão honesta criou uma intimidade nova entre eles. No caminho de volta para Cascais, falaram sobre as famílias, sobre sonhos abandonados, sobre arrependimentos. Miguel contou como o pai exigente nunca lhe dera um abraço ou uma palavra de encorajamento, como aprendera desde cedo que afeto era fraqueza. Beatriz partilhou como crescera ouvindo que seria mais feliz se perdesse peso, como a sociedade constantemente lhe dizia que não era suficiente. És mais do que suficiente, Beatriz, disse Miguel quando pararam em frente à mansão. És extraordinária, e sinto vergonha de ter sido tão cego. Naquela noite, pela primeira vez, jantaram não nas extremidades opostas da mesa, mas sentados lado a lado. Conversaram até tarde, e quando Beatriz finalmente subiu para o quarto, Miguel ficou na sala de estar por horas, questionando todas as escolhas que fizera na vida. Nos dias seguintes, algo floresceu entre eles. Não era ainda amor, mas era respeito, admiração, amizade genuína. Miguel começou a apresentar Beatriz como sua esposa com orgulho, não mais escondendo o casamento como fazia inicialmente. Levou-a a eventos sociais onde ela inicialmente se sentia deslocada, mas onde rapidamente conquistava as pessoas com sua inteligência e carisma natural. Foi numa dessas ocasiões, num jantar beneficente no casino do Estoril, que tudo desmoronou. Miguel havia bebido alguns copos de vinho a mais e afastara-se para atender uma chamada. Beatriz, deixada sozinha momentaneamente, aproximou-se sem querer de um grupo onde estavam Diogo e Tomás, os amigos de Miguel envolvidos na aposta. Já passaram quase 6 meses, comentava Tomás. O Miguel está a aguentar bem a aposta. Pensei que desistisse logo no primeiro mês. Ele sempre foi teimoso, suportará até o fim pelos 100 mil euros, mas confesso que fico admirado com a capacidade dele de fingir. Riu Diogo. É verdade. Ele até leva a coitada aos eventos agora. Está realmente comprometido com a farsa. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob os pés. Claro que ela sempre soubera que aquele casamento nascera de uma aposta. O próprio Miguel fora honesto quanto a isso. Mas ouvi-los falar dela como a coitada, como se fosse uma peça num jogo cruel, trouxe de volta toda a humilhação que tentara enterrar. Saiu do salão às pressas, pedindo ao motorista que a levasse de volta para Cascais. Quando Miguel percebeu sua ausência e voltou para procurá-la, ela já havia partido. Ele chegou em casa 2 horas depois e encontrou-a no quarto, fazendo as malas. Beatriz, o que aconteceu? Por que saíste do jantar sem me avisar? Ouvi os teus amigos a falar sobre a aposta, respondeu ela sem olhar para ele. Sobre como tu estás a aguentar bem, sobre como é admirável tua capacidade de fingir. Miguel sentiu o peito apertar. Eu não finjo nada, Beatriz. Não? Ela finalmente virou-se para ele, os olhos marejados. Então, o que é isto? O que somos nós? Um contrato com data de validade? Uma performance convincente para ganhar dinheiro? Era isso no início, admitiu ele, aproximando-se. Mas já não é. Nos últimos meses, mudaste tudo para mim. Fizeste-me ver o mundo de forma diferente. Fizeste-me questionar tudo o que pensava saber sobre o que importa na vida. E mesmo assim, continuas com a aposta. Continuas a contar os dias até poderes receber o prêmio e ficar livre de mim. Não quero ficar livre de ti. A voz de Miguel subiu, carregada de emoção que ele já não conseguia controlar. Quero cancelar aquela maldita aposta. Quero pedir-te para recomeçarmos, de verdade desta vez, mas tenho medo que me odeies, que nunca possas perdoar a forma horrível como isto começou. Beatriz parou de arrumar as malas, as mãos tremendo. Não sei se consigo confiar em ti, Miguel. Não sei se consigo distinguir o que é real do que é performance. Então deixa-me provar. Ele segurou as mãos dela, ajoelhando-se à sua frente. Amanhã vou falar com o Tomás e o Diogo. Vou cancelar a aposta. Vou devolver qualquer dinheiro que esteja envolvido. E depois, se ainda estiveres disposta, gostaria de te levar para jantar e conhecer-te de verdade.
sem contratos, sem jogos, sem mentiras. O que você acha que Beatriz deveria fazer? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desenrolar desta história. Beatriz passou a noite em claro, sentada na varanda do quarto com uma chávena de chá que esfriou nas suas mãos. O mar estava agitado, as ondas quebrando violentamente contra as rochas, espelhando a tempestade interior que ela sentia. Parte dela queria acreditar nas palavras de Miguel, na sinceridade que vira nos olhos dele. Mas outra parte, a parte que carregava anos de rejeição e humilhação, gritava que aquilo era apenas mais uma manipulação, mais um jogo de um homem rico acostumado a conseguir tudo o que desejava. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Iria ficar, mas não por Miguel. Ficaria por si mesma, para provar que não era covarde, que não fugia das situações difíceis. Daria a ele uma oportunidade de provar que mudara, mas manteria o coração protegido. Miguel cumpriu a promessa. Naquela manhã, convocou uma reunião urgente com Diogo e Tomás no escritório. Beatriz não estava presente, mas ele contou-lhe tudo depois. Cancelo a aposta, declarou Miguel sem preâmbulos quando os três estavam reunidos na sala de conferências. Mas faltam apenas 6 meses, protestou Tomás. Já aguentaste metade do tempo. Não estou a aguentar nada, respondeu Miguel firmemente. Casei com aquela mulher como se fosse um negócio, mas acabei por me apaixonar por ela. E não posso continuar a insultá-la mantendo esta farsa. Não quero o vosso dinheiro, quero a minha esposa de verdade. Não como parte de uma aposta doentia. Diogo e Tomás trocaram olhares surpresos. Conheciam Miguel há anos e nunca o haviam visto demonstrar emoções tão profundas por alguém. Ela sabe? Perguntou Diogo. Sabe, e não sei se consegue perdoar-me, mas vou passar o resto da vida a tentar, se ela me der essa oportunidade. Quando Miguel voltou para casa naquela tarde, encontrou Beatriz na biblioteca, lendo. Ela ergueu os olhos quando ele entrou. Está feito, disse ele simplesmente. A aposta está cancelada. Não há mais dinheiro envolvido. Não há mais prazos. Só tu e eu, se ainda quiseres dar uma hipótese a isto. Beatriz fechou o livro devagar. Ainda não sei se consigo confiar completamente em ti, Miguel, mas estou disposta a tentar, um dia de cada vez. Nas semanas seguintes, realmente recomeçaram. Miguel mudou-se para um dos quartos de hóspedes, dando espaço a Beatriz. Começaram a namorar como deveriam ter feito desde o início. Jantares simples em pequenos restaurantes do bairro Alto, passeios pela margem do Tejo, conversas longas sobre tudo e sobre nada. Miguel levou Beatriz para conhecer sua mãe, que vivia numa vivenda em Óbidos. A senhora Almeida, uma mulher elegante de 60 anos, apaixonou-se imediatamente por Beatriz. Durante o almoço, enquanto Miguel estava na cozinha a ajudar a preparar o café, a mãe segurou as mãos de Beatriz. Não sei o que fizeste ao meu filho, querida, mas trouxeste de volta o rapaz sensível que ele era antes do pai o transformar numa máquina de fazer dinheiro. Obrigada. Beatriz viajou a Coimbra para apresentar Miguel à sua mãe, Dona Helena, que estava muito melhor graças aos tratamentos que o dinheiro do casamento permitira custear. A senhora, deitada na cama, mas com bom humor, puxou Miguel para perto. Espero que trate bem a minha filha, rapaz. Ela merece tudo de bom neste mundo. Sei disso, Dona Helena, e pretendo passar o resto da vida a provar que ela não errou ao dar-me uma segunda oportunidade, respondeu Miguel com sinceridade. Foi durante uma viagem a Coimbra, cidade universitária que ambos amavam, que Miguel finalmente reuniu coragem para dar o passo seguinte. Levou Beatriz à Biblioteca Joanina, aquela obra-prima barroca repleta de história e conhecimento. Entre as estantes antigas e o cheiro de livros centenários, ele ajoelhou-se novamente. Beatriz Cardoso, sei que já somos casados no papel, mas gostaria de pedir-te para casar comigo de verdade, não por aposta, não por dinheiro, mas por amor. Porque me tornei numa pessoa melhor contigo. Porque a tua risada é o melhor som que já ouvi. Porque quero passar todos os dias da minha vida a descobrir coisas novas sobre ti. Ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel simples, mas elegante, muito diferente das joias ostensivas que costumava comprar para namoradas anteriores. Beatriz sentiu as lágrimas correrem livremente. Sim, Miguel. Sim,
quero casar contigo de verdade. O beijo que selou aquele pedido foi o primeiro entre eles, e foi perfeito. Não carregava a urgência física dos relacionamentos anteriores de Miguel, mas sim a ternura profunda de quem finalmente compreendera o que era amar alguém de verdade. Esta história está chegando ao final. Não perca o último capítulo e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como esta. 3 meses depois, realizaram uma cerimônia de renovação de votos numa pequena capela em Monsaraz, uma aldeia medieval alentejana que Beatriz sempre sonhara conhecer. Desta vez, havia amigos verdadeiros, familiares, flores, música e, principalmente, amor. Beatriz usava um vestido simples, mas elegante, que a fazia sentir-se bonita pela primeira vez em anos. Não porque o vestido disfarçava seu corpo, mas porque finalmente aprendera a amar-se como era, inspirada pela forma como Miguel a olhava todos os dias, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Miguel, ao vê-la caminhar em direção ao altar ao som do piano que ele mandara instalar especialmente para aquele momento, sentiu o coração transbordar. Aquela mulher extraordinária o escolhera apesar de todos os erros que cometera, apesar do começo terrível da relação. Ela ensinara-lhe que beleza verdadeira não tem nada a ver com padrões estéticos, mas sim com bondade, inteligência, talento e caráter. Nos votos, que escreveram pessoalmente, Miguel declarou: Beatriz, foste tu que me ensinaste a ver. Durante anos vivi cego, perseguindo coisas superficiais e vazias. Trouxeste cor à minha vida cinzenta, música ao meu silêncio, amor ao meu coração endurecido. Prometo honrar-te, respeitar-te e amar-te exatamente como és, hoje e sempre. Beatriz, com a voz embargada mas firme, respondeu: Miguel, deste-me o espaço para descobrir meu próprio valor. Ajudaste-me a sonhar novamente, a acreditar que mereço amor e respeito. Ensinaste-me que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem tornar-se versões melhores de si mesmas. Prometo caminhar ao teu lado nesta jornada, nos dias bons e nos dias difíceis, porque finalmente compreendi o que é amar de verdade. A festa foi íntima e calorosa, repleta de risadas e histórias. Diogo, que se redimira do papel na aposta, tornando-se um grande apoiante do casal, fez um discurso emocionado sobre como o amor transforma as pessoas. Até Tomás, inicialmente céptico, admitiu que nunca vira Miguel tão feliz. Dona Helena, que conseguira viajar para a cerimônia numa cadeira de rodas, chorou de alegria ao ver a filha finalmente feliz. A senhora Almeida abraçou Beatriz como a filha que sempre desejara ter. Nos meses que se seguiram, a vida do casal estabeleceu-se numa rotina feliz. Miguel reduziu as horas de trabalho, delegando mais responsabilidades na empresa para passar tempo com Beatriz. Juntos, criaram um projeto social, oferecendo aulas gratuitas de música e literatura para crianças carenciadas em Lisboa, combinando as paixões de ambos num propósito maior. Beatriz voltou a estudar, inscrevendo-se num mestrado em literatura comparada na Universidade de Lisboa. Miguel assistia às apresentações dela com orgulho evidente, aplaudindo mais alto que todos quando ela defendia suas teorias brilhantes sobre Fernando Pessoa. Certa noite, quase 1 ano após a renovação de votos, estavam deitados na cama a conversar antes de dormir, como faziam todas as noites. Miguel brincava distraidamente com os cabelos de Beatriz, que tinha a cabeça apoiada no peito dele. "Em que pensas?" perguntou ela. "Estou a pensar que aquela aposta estúpida foi a melhor e pior coisa que me aconteceu." Beatriz ergueu a cabeça para olhá-lo. "Como assim?" "Foi a pior porque quase me custou a pessoa mais importante da minha vida. Foi a melhor porque sem ela, provavelmente nunca teria conhecido uma mulher tão extraordinária quanto tu. Continuaria preso naquele ciclo de superficialidade." "E agora? Tens saudades da tua vida antiga?" perguntou Beatriz, uma ponta de insegurança ainda presente. Miguel virou-se para encará-la, segurando o rosto dela com ambas as mãos. "A minha vida antiga era vazia, Beatriz. Era dinheiro sem propósito, conquistas sem significado, dias sem cor. Tu deste sentido a tudo. Fizeste-me compreender que riqueza verdadeira não está na conta bancária,
mas nos momentos partilhados, nas risadas, nas conversas, no amor que se constrói dia após dia. Tornaste-me poético, ela riu, limpando uma lágrima. Tornaste-me humano, corrigiu ele, beijando-a ternamente. Nos anos seguintes, Miguel e Beatriz construíram uma vida baseada em respeito mútuo, amor verdadeiro e propósito partilhado. Ela publicou seu primeiro livro de ensaios sobre literatura portuguesa, que foi aclamado pela crítica. Ele aprendeu a tocar piano para poderem fazer duetos juntos, embora fosse terrível e ela risse de suas tentativas desastradas. Tiveram 2 filhos, Maria e João, que cresceram numa casa repleta de livros, música e muito amor. Miguel foi o pai que nunca tivera. Presente, carinhoso, encorajador. Ensinou aos filhos que o valor das pessoas não reside na aparência ou no dinheiro, mas no caráter e na bondade. Beatriz floresceu completamente, tornando-se professora universitária e pianista amadora que se apresentava ocasionalmente em eventos beneficentes. Nunca perdeu peso significativo, e isso deixou de importar. Descobrira que não precisava mudar o corpo para ser feliz. Precisava estar rodeada de pessoas que a amassem e respeitassem como era. A mansão em Cascais, que antes era fria e impessoal, transformou-se num lar acolhedor, sempre cheio de amigos, música e risadas. A sala de jantar, onde antes jantavam em extremos opostos, agora recebia reuniões calorosas, onde todos se apertavam felizes ao redor da mesa. Anos depois, quando já eram um casal maduro com filhos adolescentes, Miguel ainda agradecia todos os dias pela aposta que quase arruinara sua vida, mas acabou por salvá-la. Beatriz, por sua vez, agradecia por ter tido coragem de dar uma segunda chance ao amor. Numa tarde de domingo, sentados na varanda a observar o pôr do sol sobre o Atlântico, de mãos dadas como sempre faziam, Beatriz sussurrou: "Quem diria que de um começo tão errado nasceria algo tão certo?" Miguel apertou a mão dela, sorrindo. "É porque o amor verdadeiro não depende de como começa, mas de como se escolhe continuar todos os dias. E eu escolho-te todos os dias, Beatriz. Hoje, amanhã e sempre." E ali, com o som das ondas e o calor do sol poente, selaram com um beijo a certeza de que haviam encontrado o que realmente importava. Um amor construído sobre bases sólidas de respeito, admiração, companheirismo e aceitação verdadeira. A aposta fora vencida, mas não da forma que Miguel imaginara inicialmente. Não ganhara dinheiro, mas ganhara algo infinitamente mais valioso, aprendera a amar de verdade e descobrira que a maior riqueza do mundo estava em acordar todos os dias ao lado da pessoa certa. E Beatriz, que um dia aceitara um casamento por necessidade, descobrira que merecia ser amada exatamente como era, sem precisar mudar ou esconder-se. Encontrara não apenas um marido, mas um parceiro verdadeiro que celebrava cada parte dela. No final, ambos compreenderam que o amor verdadeiro não escolhe corpos perfeitos ou situações ideais. O amor verdadeiro escolhe pessoas imperfeitas e transforma-as em algo extraordinário quando estão juntas. Esta história chegou ao fim, mas muitas outras aguardam por você. Se gostou desta jornada de amor e transformação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Obrigado por nos acompanhar até aqui.